Daniel, que é meu supervisor de Maceió. Pode falar, pode falar. Aqui é meu supervisor de Maceió. E Daniel, aqui é meu primo Rogério. Ok, Muito bom. valeu. Rogério, bom, obrigado de novo. A gente já está gravando aqui para depois você passar para o pessoal aí. E já fica aqui a minha disposição, Rogério, da gente fazer esse bate-papo ao vivo com eles também, a gente combinar um dia aí que vocês forem se reunir, puder dar disponibilidade, a possibilidade da gente entrar conversando, por favor, vai ser um prazer a gente fazer isso ao vivo também, tá? Ok. Me conta um pouquinho, você também trabalha no ramo de imobiliária, como que é? Qual que Vamos é lá. a sua atuação aí para eu entender a sua base? Só um minutinho. Vamos Vamos lá. lá. Não, nós trabalhamos, nós prestamos serviços contábeis à empresa. Nós somos um grupo contábil, eu e meu irmão, temos 18 escritórios de Legal, contabilidade e empregamos 253 colaboradores e temos aí na nossa carteira uns 5.000 clientes. perfeito, Né? perfeito. Então, assim, eu construí casas aqui na cidade, na região, né? Mas Aham. eu deixei essa atividade que estava, isso faz uns 10 anos atrás, mas eu construí aqui umas 2.000 casas no tempo, um dos pioneiros lá naquele tempo lá do programa Minha Casa Minha Vida, mas aí eu não tinha suporte técnico para acompanhar a minha atividade é muito corrida por dia, eu trabalho em média 12, 14 horas e humanamente não tem como você conciliar. Para você entregar as coisas na mão de pessoas, você tem que ter pessoas altamente executoras, proativas e competentes. Se você Exato. pega um desonesto, você pode até diversificar seu negócio, como é o caso aí do meu primo Holanda aí, ele tem diversos ramos fora da imobiliária, né? Mas com certeza ele tem um grupo de executivo muito competente por trás dele para dar gestão, ajudar ele a dar gestão desse negócio. Exatamente. E aí, quer queira, quer não, sendo uma operação secundária fora da sua principal, acaba não sendo o seu core business, né? E aí, para você deixar o seu principal de lado e não conseguir equilibrar os dois, fica complicado, realmente fica bem, bem complicado. Foi, aí foi por isso que eu retornei para a atividade fim, que é consultoria, recuperação tributária, enfim, é uma coisa que a gente entende um pouco, é quase 30 anos nessa atividade, e a gente já tem um know-how, graças a Deus, e um reconhecimento, e estamos seguindo. Fora disso, o que surgir de recursos que sobrar, a gente faz investimentos na área imobiliária, fazendo aquisições, e sim o que for melhor no mercado, né? Perfeito, perfeito, excelente, excelente, excelente. Então vai ter tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar aqui. Eu acho que a Landa passou, deve ter passado um pouquinho disso. Eu vou tomar a Passou. liberdade, eu vou fazer compartilhar a tela aqui e eu vou É, fazer uma apresentação bem sucinta assim da nossa é, empresa, de quem nós somos, o que que a gente faz e das janelas de oportunidade que a gente consegue encaixar dentro da sua operação aí. ok. O que Tá é que eu ok? enxergo? O que é que eu Hum, enxergo no momento? Se para mim ou para clientes, que hoje a demanda eminente hoje no mercado, você sabe qual é. É recurso financeiro. Os exato. recursos pós esse governo aí tá bem escasso, pós o governo Bolsonaro, né? É, Até então nós tínhamos uma situação em 2022 bem diferente da que nós temos aqui agora. Na minha visão, tirando política de lado, pensando economicamente, o governo ainda não começou. E há exato. uma demanda retraída no mercado de recurso financeiro. E recurso financeiro barato, porque a taxa Selic hoje, você sabe o patamar que está, né? Uhum, Então, assim, a grande necessidade hoje dos empresários, se tiver uma linha que venha proporcionar um custo mais barato, é claro que a gente vai passar isso para o nosso cliente. perfeito, perfeito. E assim, você com contabilidade do tamanho do negócio que você tem, que vai, vou te contar, para ter esse tanto de consultor, atendendo em 2 estados pelo menos, né? Porque aí no Piauí e no Maranhão você comentou, né? A gente Tendo atende o Nordeste inteiro. A gente atende o Nordeste inteiro, a gente atende todo o Nordeste, 5 entendeu? mil clientes, quer dizer, vocês têm um capital social na mão aí, que É dá para importante. que dá para a É gente importante. trabalhar assim de uma forma absurda esses clientes e gerar renda, uma renda residual para vocês e recorrente em cima disso, além de trabalhar Perfeito. para vocês.
Além do que você tem o creme dos empresários, né? Quer dizer, você já sabe o quanto que o cara fatura, o quanto que o cara precisa, você sabe a dor dele, então esse cliente para você é o mais qualificado do mundo. Em termos Isso, comerciais, você tem totalmente qualificado na sua mão, né? Muito perfeito. bacana, muito bom. Eu vou compartilhar a tela aqui para eu falar um pouquinho da Demicon. Na hora que vocês estiverem vendo aí, vocês me está aparecendo a tela? Ainda não. Ainda não? Não. Agora Já tá... sim. Aí, boa, Agora sim. bacana. Deixa eu vir aqui para cima, que eu já estava lá embaixo, que eu estava numa outra conversa aqui. Muito bem. Vou tirar esse aqui de lado. Muito bom. Bom, a Alana me apresentou, né? Meu nome é Daniel Amigo, eu sou aqui, moro aqui em João Pessoa hoje. Apesar de eu ser lá do interior do estado de São Paulo, decidi por opção, vontade e qualquer outra coisa a mais, me mudar aqui para Paraíba. Hoje somos todos paraibanos nordestinos por opção, porque apaixonamos aqui nessa terra. Vim para cá há 4 anos com a minha família, com meus filhos, minha esposa, e aqui ficamos. E eu sou gestor hoje da Demicon, eu cuido das unidades aqui de João Pessoa, de Teresina, Vitória da Conquista e Natal, tá? A Demicon, eu não sei se você já tinha ouvido falar da Demicon especificamente. Não a fundo, no detalhe. Já tinha ouvido falar. Legal. A Demicon, ela é hoje a maior administradora independente de consórcio do país, tá? De consórcios e investimentos. Quando a gente tira os bancos da avaliação, a gente é a líder de mercado isolada. Quando coloca os bancos na comparação, a gente está atrás de 3 deles. É uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado, sabe, Rogério? Eu gosto muito de frisar isso pelo seguinte: aqui no Nordeste, é muito comum as empresas surgirem do nada e depois desaparecerem rápido, né? Eu Perfeito. estou aqui há 4 anos, apesar que eu trabalho com expansão de negócios há pelo menos uns 15, e eu sempre atuei no Brasil inteiro. Aqui no Nordeste sempre a gente ouve disso, né? Surge uma empresa, faz um monte de negócio e some. Não, a Demicon é uma Isso. empresa que tem 31 anos de mercado. Então, a base nossa é Curitiba, tá? A gente tem hoje essa família aqui, que é a família Tchaikovsky, é a mesma família que toma conta da operação desde o início, ela que criou a empresa. Então você imagina, é uma família lá de Curitiba, a nossa base é Curitiba, começou como um apoio à construtora e depois ficou tão grande o consórcio que a construtora ficou pequena e hoje eles trabalham puramente com consórcio. Nos anos 2000, a gente já era a maior administradora de imóveis do país, que a gente começou só com imóveis. E aí, nos anos 2000, a gente foi e comprou a Conseg, que na época era a maior administradora de veículos do país. Quando a gente adquire a Conseg, o grupo Tricorp lá, que é do Roberto Justus, que era um dos sócios da Conseg, entra no quadro societário da Demicon também. Então, hoje a gente tem como conselheiro e como no quadro societário mesmo o Roberto Justus dentro da nossa operação. E aí ali a gente já se tornou a maior do país, que a gente era a maior de imóveis, juntou com a maior de veículos e aí ficou a maior de todas, né? A gente começou com a Demilar e a Demimotors e aí depois até que juntou as duas marcas e ficou a Demicon. A gente ainda recebeu recentemente um aporte do Grupo 23S, que é um fundo soberano de Singapura. Ele Uhum. fez um aporte, investiu, foi a primeira empresa fora do país deles que eles investiram desse porte. Então, tudo porque provavelmente em 2025 a gente vai abrir ações na Bolsa, vai ser a primeira administradora de consórcio que vai ter ações na Bolsa. Hoje a gente tem Perfeito. 2 unidades nos Estados Unidos, temos uma unidade em Boston e uma em Miami. Estamos num processo de abrir uma unidade em Portugal, exatamente para estender esse modelo de negócio que a gente tem aqui, que é tão brasileiro, né, e que é tão nosso. Dentro da Demicon, a gente tem 3 braços, tá? Um dos braços é a administradora, a gente administra consórcios de outras marcas. São empresas que querem ter o consórcio, eles têm um produto para vender e eles querem ter o consórcio como recurso para vender esses produtos. Então, só que eles não têm braço suficiente para movimentar e criar uma administradora própria. Então, a gente entrega para eles, tem a cara deles lá no negócio deles, mas toda a parte por trás disso é nossa. A administração, a gestão, o acompanhamento, a entrega dos prêmios, a avaliação, tudo nosso. Então, por exemplo, tem o consórcio New Holland, que é nosso, a parte agrícola, implementos agrícolas, tratores, a parte de caminhões com o consórcio Iveco é todo nosso.
A gente está há 26 anos fazendo o consórcio Mitsubishi, há 24 anos fazendo o consórcio Suzuki. Então, você imagina uma empresa como a Mitsubishi e a Suzuki, multinacionais gigantes, e o consórcio deles somos nós que fazemos. Além de outras marcas mais específicas para alguns segmentos específicos, né? Mas, por exemplo, o consórcio do time do Curitiba lá no Paraná, o consórcio do Grupo Massa, lá do Ratinho, né? Que é lá do Paraná também é nosso. O da CF Motos, que é aqueles quadriciclos que virou febre agora, né? Muitos fazendeiros hoje em dia estão acompanhando a produção dessas fazendas com quadriciclo. Então, também é um produto nosso. Então, a gente consegue, dessa forma, trazer e levar o nosso consórcio a muito mais gente. E isso aqui eu gosto de falar porque a New Holland, Iveco, Mitsubishi e Suzuki não ia estar com uma empresa mais ou menos fazendo isso, né? A gente tem um braço que é a Demicon Crédito, onde a gente trabalha com a parte de empréstimo com garantia real. Tá? E aí é um empréstimo mesmo, na parte de home equity, car equity. Porém, aqui no Nordeste, Rogério, a gente não atua ainda nesse segmento. Lá no Sul e Sudeste, sim, lá já roda isso. Por exemplo, eu estou fazendo um home equity para um cliente meu lá de Santa Catarina, tá? Um empresário lá de Florianópolis. Lá a gente Uhum. consegue rodar. Aqui no Nordeste, eles ainda estão estruturando a parte de avaliação, de liberação de crédito, porque são culturas bem diferentes. Então, economicamente, eles precisam dividir isso. Mas se você tiver Uhum. clientes lá para São Paulo, Rio de Janeiro, no sul do país, a gente faz também. É como se fosse um refinanciamento imobiliário ou um refinanciamento de veículo. Sim, A eu taxa sei. vai ser um pouco mais alta, bem mais alta do que o consórcio, mas é um pouco mais baixa do que um financiamento normal, tá? Perfeito. E aí, a cereja do bolo, que é o consórcio e investimento. Então, a gente tem uma linha de serviços. Então, aquela pessoa que quer fazer cirurgia plástica, quem quer fazer viagens, quem quer pagar formatura para o filho, quem quer fazer implante capilar, colocar aqueles dentes né, de Uhum. cinema, assim, e tal. A gente tem uma linha de veículos, e aqui nos veículos a gente entra desde moto, carro, caminhonete, caminhão, barco, jet ski, avião, helicóptero. Tá? Então, Uhum. qualquer tipo de motor a gente consegue trabalhar dentro de veículos. E a parte de imóveis. E aqui dentro dos imóveis, que é o carro-chefe nosso, né? O que faz a gente estar batendo recorde atrás de recorde de vendas. A gente pode trabalhar para a compra do imóvel, a gente pode trabalhar para construção. Então, o cliente tem um terreno, quer construir uma casa, construímos. Quer construir um prédio, a gente libera o dinheiro para construir um prédio. Então, a gente consegue fazer essa liberação e a linha de reforma. Dentro da reforma, a gente consegue fazer algo que nenhuma outra administradora faz, que é o quê? Liberar esse recurso aqui que seria usado para reforma para fazer capital de giro, para sacar o recurso. Sacar. A letra fica ruim aqui, mas é por conta do mouse. Para sacar o recurso da carta, usando a estratégia de reforma. Um cliente tem que ter Uhum. o imóvel dele, a gente vai dar entrada como se fosse fazer uma reforma no imóvel. Ele não precisa confirmar que fez a reforma de fato, a gente libera o Uhum. dinheiro na conta dele e ele direciona para onde ele quiser. Uma Então, a espécie de gente, capital de giro, uma espécie de capital de giro. exatamente, o que eu mais faço hoje são duas coisas, que tem mais uma além dessa daqui. Uma é essa aqui, o saque da carta para capital de giro. Hoje eu estava dentro do escritório da BTG Pactual aqui em João Pessoa, negociando Uhum. com o construtor exatamente para isso. Ele quer sacar para fazer um capital de giro para fazer umas aquisições lá, mas ele quer ter o domínio dessa aquisição mais rápido, sabe? Porque às vezes surge negócio de ocasião, se o cliente está com Uhum. dinheiro na mão, ele vai lá e compra, não tem que esperar contemplar, tal. Então, ele já faz isso, ele levanta esse capital, fica com dinheiro na mão e ele vai lá e faz. E a outra linha aqui, que é a de investimento. Pô, mas um monte de gente vai falar assim, mas consórcio não é investimento. Consórcio é investimento desde que você saiba como usar ele como investimento. A gente tem um processo que a gente tem dois bancos de cartas contempladas que são parceiros do grupo mesmo. Então, eles Uhum. garantem a compra da carta contemplada do nosso cliente. Então, você pode ter, eles vão pagar ali, independente do quanto o cliente contribuiu mensalmente, eles vão pagar de 25% a 30% o valor do crédito disponível. Então, se o cliente tem lá uma carta de 100 mil reais, eles vão comprar essa carta contemplada de 100 mil reais por 30 mil. Então, vamos supor, o Rogério tem uma carta aqui, contemplou a carta.
meu banco vem, se você quiser, ele te dá 30 mil à vista, pega a sua carta, transfere a sua carta para eles, eles assumem o saldo devedor e eles vão negociar Uhum. essa carta no mercado. Por Claro quê? que nisso aí tem deságio, né? Não, na verdade, para você, não. Para você, vamos supor, você contribuiu, vamos imaginar uma carta de 100 mil reais, vai? Ou de Isso. R$ 1 milhão, igual um cliente nosso lá de Maceió contemplou. Ele paga de parcela numa carta de 1 milhão, ele paga R$ 3.400 de parcela, É. tá? Ele contemplou a carta no terceiro mês. Ah, Ele perfeito. contemplou, ele pagou ali 9 mil, quase 11 mil reais. A gente foi lá e comprou a carta dele por 300 mil, deu 300 mil para ele e transferiu a carta para a gente. E ele ficou com os 300 mil e mais nada de dívida, mais nada Não, a cumprir, não, entendi. Entendi. né? É, Porque claro. daí Porque a casa, a gente vai vender a carta depois por 500 mil para algum claro, cliente claro, ganhando interessado, alguma né? coisa. Claro que tem um desastre, que a casa é 1 milhão. Claro que ele contemplou logo cedo. Mas, Isso, e vocês enxergaram uma oportunidade de negócio, comprou por 300, vai vender por 500. Tudo tranquilo. isso. Exato. A gente faz isso e eu até mostro depois, se quiser. A gente, Uhum. o cliente contemplando essa carta até 57 meses, quer dizer, demorando 57 meses para contemplar dentro de todas as estratégias que eu vou te mostrar, ele ainda Uhum. vai ter um ganho acima de 1% ao mês, comparando o que ele guardou com o que o valor da carta valorizou e com o valor com que ele vai vender lá na frente. Então, se contemplar antes disso, tudo que for antes disso, o lucro dele é muito maior, né? Então, é uma coisa que hoje em dia eu tenho negociado muito esse tipo de investimento. É uma coisa mais tranquila, com prazo maior, sem estresse para contemplar aqui com o tempo. Bom, a empresa, hoje nós estamos com 170 lojas, a gente faz parte de um grupo que está fazendo essa expansão aqui no Norte e Nordeste. Para ter uma ideia, a gente começou aqui, há 3 anos não tinha loja aqui praticamente, tinha umas lojas que não eram muito no esquemão ainda. Hoje a gente está com 15 lojas em todas as capitais. A gente está acabando de reformar em Teresina para montar a nossa, aí em Teresina mesmo, fisicamente, né? Apesar da gente já ter uma equipe rodando. São mais de 5 mil consultores, então mais de 700 pontos no país. Então, enfim, a gente está tomando conta. A gente vai transformar aqui o que aconteceu lá no Sul. Em Curitiba são 20 lojas dentro de Curitiba, para ter uma ideia. De cada 10 Perfeito. consórcios, 7 são nossos. Tá? Então, nós vamos fazer isso para cá também. A gente tem aí mais de 33 bilhões hoje sob gestão. A gente vem batendo mês a mês recorde de vendas. Mês passado a gente fez 1 bilhão e 600 mil de vendas no mês. Então, a gente vai bater os 18 bilhões esse ano com toda certeza, tá? Uma pergunta. Pode falar. Vamos colocar uma situação de uma empresa que tem um prédio, um prédio comercial de 4 milhões de reais. Ele Certo? quer receber um aporte de 4 milhões, de 2 milhões. Qual seria a forma mais fácil? Simples, simples. Ele pega cartas nossas de crédito. Essa sua conta foi a perfeita. Se ele tem um imóvel de 4 bilhões, de 4 milhões, a gente vai conseguir liberar para ele de 2 a 3 milhões de reais com esse imóvel como garantia. O que ele tem que É, fazer? Ele vai ter que contemplar cartas de 3 milhões ou de 2 milhões. A gente dá isso. entrada como se fosse fazer uma reforma nesse imóvel dele, Uhum. tá? 35 dias o dinheiro está liberado na conta dele e ele faz o que ele quiser com o dinheiro. O imóvel vai ficar alienado para a gente, vai ficar no nome Certo. dele alienado a Demicon, ele pega o dinheiro e investe do jeito que ele quiser. Esse contrato é registrado lá em cartório, ou só via vocês mesmo? Como é que é feito o contrato? Como é que é isso? O processo ele é feito um processo de alienação normal via cartório, tá? Então ele Uhum. vai ter esse custo de cartório. Até Certo. 10% do valor da carta ele pode usar para custear essa parte cartorária, que aí tem que ver em Teresina qual que é a taxa que é cobrada, né? Mas varia de 2%, 2 a 3%, que é o custo do ITBI, e simplesmente isso. E depois ele vai arcando, pagando as parcelas dele, e o dinheiro já vai estar na mão dele, ele pode direcionar para onde ele quiser. Se contempla isso com quantos por cento? Qual o valor, no caso, Aí, nesse exemplo que eu dei? aí o que que acontece? A gente tem até um dos segredos nossos é esse, a gente tem até 5 formas de contemplar uma carta. Hum. Eu vou até pular aqui para já responder, te desenhar isso, tá? Depois eu te mando a lei, a gente hoje é regulamentado Porque, por essa lei aqui, não, já essa lei eu já sei. ampara e Nada protege a de gente. consórcio. Vamos bem ser bem prático, viu, Pronto, Daniel? vamos direto aqui, Como porque já. entendo isso, porque eu tenho diversos consórcios, certo? Boa, Diversos.
e no Banco do Brasil, consórcio contemplado através de carro, aquela coisa Pô, que toda, legal. e outras pessoas, e tem exemplo também de consórcio, que o cara vem, vende o consórcio, bacana, contempla, quita, inclusive eu estou com o Bradesco na justiça, Eita, porque teve um irmão meu aqui que comprou um carro por nossa empresa, contemplou, quitou, e o Bradesco lá depois botou a maior banca para pedir o certidão até da nossa tataravó que já morreu. você tá Então, brincando? assim, então é muito bom aquela coisa, vem com toda a conversa de qual mulher bonita, certo? Não tem na Paraíba mulher bonita aí? Você Aham, vai, chega lá por dentro, a caixa de marcha tá toda de, entendeu? Então tem uma caixa muito bonita, quando tira a maquiagem não fica mulher, não fica nada, só os ossos. Você tá perfeito, entendendo? Então, assim, eu sou perfeito. bem pragmático, bem direto. Então o cara vem Rogério, com mil oferta, aí não sei o quê, e pede mil documentos. E, meu amigo, você não falou nada disso, cara. exatamente. Ó, O cliente se vira com isso. Então, eu fui gerente de produto da Bradesco Vida e Previdência lá em São Paulo. é, E assim, e isso aí é uma estratégia de banco que vende consórcio. Por quê? Quanto mais tempo eles demorarem para te entregar o crédito, melhor. Porque eles pois é. trabalham com seu dinheiro, né? Eles trabalham com o dinheiro Isso do grupo. Então, assim, infelizmente eles fazem isso. Aqui eu já vou te adiantar, tá? No nosso processo, a gente não avalia score, não avalia score. A maior coisa que eles vão olhar é a capacidade de pagamento da parcela. Então, aquele Uhum. basicão tem que ter a renda 3 vezes o valor da parcela. Sim, 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 A gente pode sim. fazer na PJ, na pessoa física, sem problema nenhum. E Isso. a liberação nossa de imóveis, 35 dias e de veículos de 7 a 10 dias. Perfeito. Só passa disso se a documentação, quando a gente solicitar, o cliente não mandar a documentação correta. Tem que ter a Perfeito. certidão atualizada. Ele mandou sem estar atualizada. Aí a gente tem que parar o processo, esperar virar. Se mandar tudo bonitinho, igual no checklist, 35 dias o dinheiro está liberado. É o mais Ok. simples que tem no mercado. Segundo ponto, a gente não trabalha com dinheiro do grupo. Então, o que arrecadou de recurso a gente entrega. O que arrecadou de É. recurso a gente entrega, tá? Por isso que a gente tem grupos mais novos que contemplam um pouco menos, e a gente tem vários grupos em andamento que contemplam 10, 12, 15 pessoas por mês. Porque se tem crédito, eles Uhum. vão entregando, tá? E a grande segredo disso tudo é isso daqui. Então, o sorteio todo mundo já sabe. A gente tem o sorteio, vai ter um número, vai correr lá no sorteio. Se a pessoa tem sorte, bacana, né? Tem o lance livre. Qual que é a ideia do lance livre? Vai girar em torno de 65 a 70% de lance, Uhum. tá? Então, quem ofertar o maior lance, contempla. Tem vários grupos nossos que contemplam 3, 4 pessoas no lance livre. Porém, obviamente, é uma forma que você tem que dispor de um capital. O que a Demicon criou? Ela criou o lance limitado, que ele é um lance limitado a 40%. O que quer dizer? Quer dizer que várias pessoas vão ofertar 40%, só que ele não vai concorrer com quem ofertou 70%. Só vai concorrer entre eles. E a diferença vai ser o seguinte: bom, vão pegar o número que foi sorteado dentro do mês, vamos imaginar que esse aqui foi o número do sorteio. Quem é contemplado no 40? Vai ter um monte de gente empatada. Quem tiver mais próximo do número que foi sorteado, ele é contemplado. E se tiver saldo no grupo, chama o segundo também. E se tiver saldo no grupo, chama o terceiro também. E assim até acabar o saldo do grupo dentro do mês. Sim, Aí o que a sim. Demicon pensou? Bom, vamos criar um grupo. Tem pessoas que querem comprar o consórcio, mas não tem 40% para dar de lance. Então ela criou o lance fixo, que é um lance de 25%, que vai seguir a mesma regra. Várias pessoas vão ofertar 25%. E aí, quem tiver mais próximo do número que foi sorteado dentro do mês é contemplado, porque ele não concorre com quem ofertou 40 e nem concorre com quem ofertou 70, só vai concorrer entre eles. Então a gente aumenta mais uma vez a quantidade de pessoas contempladas. O bom disso é que o lance fixo pode ser 100% embutido. Se o cliente não tiver capital próprio para ofertar de lance, ele pode tirar da própria carta para ofertar, antes dela estar contemplada. Uhum. No lance limitado, metade pode ser 50% embutido. Então, ele pode dar 20% do bolso e 20% tirar da própria carta para ofertar de lance. No lance livre, vai depender do grupo, tá? Tem grupos que é só dinheiro do bolso e tem grupos que é metade do bolso e metade embutido. E a Demicon veio e criou esse lance aqui,
que esse é um lance exclusivo, que é um lance fidelidade. O que ele faz? Ele premia aquele cliente que paga em dia os boletos. Uhum. Então, o cliente que paga em dia, a gente tem grupos com fidelidade com 8 meses, com 18, com 24 e com 36 meses. Quer dizer o quê? Bom, se o cliente pagar 8 meses seguidos, sem atrasar, ele vai poder ofertar um outro lance livre. Porém, ele só vai competir com quem pagou em dia. E aí a chance dele vai lá em cima com um custo muito mais baixo, porque historicamente o consórcio tem muita gente que paga atrasado. Então são poucos os que entram na possibilidade de ofertar o lance fidelidade. E aqui ele vai contemplar com o lance livre aqui na casa de 20%, nos grupos de 18 aqui 17%, de 24 meses cai para uns 15% e com 36 meses na casa de uns 10% de lance ele vai estar contemplando. Ah, mas 36 meses? Uma coisa que você vai me ouvir falando bastante. A gente não é venda de prateleirinha, sabe, Rogério? A gente faz uma consultoria com o cliente e vê o que é o melhor para ele e o que vai se encaixar dentro do projeto dele. Às vezes ele está planejando para daqui a 36 meses, então com 10% ele contempla daqui a 36 meses com tranquilidade. A gente reduz parcelas, estrutura de uma forma bem bacana. Então, a gente consegue, dentro dessas estratégias, mês a mês, posicionar o nosso cliente. Então, por exemplo, a gente estava aqui, um cliente meu de Recife mandou mensagem aqui para mim, falou, Daniel, esse mês nós vamos mudar o planejamento. Eu quero ofertar o lance de 40%. Então, bacana. Então, esse mês, nesse cliente, eu vou ofertar 40% nas cotas dele. Ele tem algumas cotas aqui comigo, porque normalmente ele estava ofertando só 25%. Esse mês ele vai querer ofertar 40%. Porque eu sei no projeto dele que até o final do ano, ele, se não contemplar, ele vai entrar com lance livre para ele contemplar essa carta rápida e poder usar o crédito lá. Então, aí, mês a mês, a gente vai acompanhando o cliente e auxiliando ele nesses lances e orientando e acompanhando isso. Esse daqui é o segredo do porquê que a gente contempla tanto crédito e a gente entrega tanto crédito para os nossos clientes. Porque a gente tem muitas formas de contemplação. Aí depois, a gente pode, num outro momento, abrir o relatório de contemplação para você ver todos os lances, quanto que é contemplado em cada grupo, e a gente vai estruturando isso daí. Então, esse é um ponto positivo. O outro é que a nossa venda é muito consultiva. Então, o cliente entra bem ciente do que ele vai fazer. Então, às vezes, ele pode até atrasar um pouco, mas se ele atrasar 2 dias, ele não concorre nos lances, mas ele contribui. Então, quando ele contribui, a gente tem um volume grande de crédito e a gente entrega mais crédito ainda para os clientes. Salvo alguns grupos, Rogério, igual o grupo do milhão, por exemplo. A gente tem um grupo que as cotas são de 550 a 1 milhão e 100. Nesses grupos, a gente não contempla 10 pessoas, porque a gente arrecada para todo mundo, só que quando a gente vai pagar um crédito, sai 1 milhão do bolo, né? Então, a gente contempla 4, 5 pessoas num grupo desse. E a partir desse mês agora, nesse grupo do milhão, a gente vai começar a contemplar mais, porque a gente incluiu uma outra forma de contemplação nele que não tinha antes. Então, a gente vai estruturando para facilitar ainda mais para o nosso cliente. Tá? Então, a gente tem muitas formas de utilizar. O uso primário, que é esse de comprar a carta para comprar o bem, comprar a carta para comprar um carro, comprar a carta para comprar um apartamento, é o que todo mundo já conhece. Tá? Isso aí é o que todo mundo já conhece. A parte de investimento e o crédito estruturado é uma coisa que praticamente só a gente consegue trabalhar com isso no mercado hoje. E é aí que vem a grande questão, né? Eu vou vir aqui até para a parte de investimento, que é o estruturado, que é mais diferente. Deixa eu fazer um desenho aqui para você entender. Na maioria das vezes, a pessoa pensa que ela vai comprar uma carta e ela vai ter que contemplar essa carta para pegar esse crédito, certo? Mas vamos imaginar que tem um cliente que precisa lá, por exemplo, de 5 milhões. Pô, para ele contemplar 5 milhões no lance livre, ele ia precisar dar um lance aqui de 3 milhões, 3 milhões e meio. É uma coisa que fica meio desproporcional para aquilo que ele precisa ali, né? Então, o que é que a gente consegue fazer? Tudo bem, eu preciso de 5 milhões. Mas, Daniel, eu tenho aqui 750 mil só para eu trabalhar lance. Como que eu faço? Dá para eu levantar 5 milhões com 700 mil de lance? Dá. A gente consegue. Estou abrindo uma calculadora aqui, tá? A gente consegue fazer. Por quê? 750 mil, eu sei que eu consigo contemplar uma carta de 1 milhão. Eu contemplo uma carta de 1 milhão. E isso vai me gerar um crédito novo na minha conta, um dinheiro novo de 250 mil.
né? Eu dou um lance de 750, volta 1 milhão para mim. Quer dizer, aumentou 250 mil minha contabilidade. Aí eu vou falar de um jeito simples, porque eu sei que você dá aula nisso. Eu sei que você vai entender muito fácil, mas assim, até para os meninos entenderem. Então, eu vou dar 750, vai voltar 1 milhão. O que que nós vamos fazer? Toda vez que eu oferto um lance, a minha parcela cai proporcional. Então, o valor da minha parcela vai caindo. Eu vou Sim. repetir essa operação aqui 20 vezes. Se eu preciso de 5 milhões, eu vou repetir essa operação 20 vezes. Eu vou comprar 20 cartas de 1 milhão. Todos os meses eu vou contemplar essas cartas. Contemplo uma carta, contemplo outra carta. No final desse projeto aqui, eu vou ter 5 milhões. Ah, quanto tempo que vai demorar isso, Daniel? Depende. Depende. Se ao longo desse processo o cliente for utilizando mês a mês esse dinheiro dentro da estrutura dele, para os investimentos, para custear a operação dele, pô, logicamente nós vamos demorar 20 meses. Não, Daniel, ele vai juntar esse dinheiro e só vai usar no final. Então, como ele vai estar sobrando esse dinheiro na conta dele, quando ele juntou mais 750 mil, começa a contemplar 2 cartas. E depois juntou mais um pouco, contempla 3, 4 cartas, e assim o quanto que ele quiser. Desse jeito aqui, Rogério, a gente consegue liberar de, sei lá, o valor que você quiser, de 100 mil que a gente libera normalmente até 75 milhões. Porque eu já acompanhei 75 milhões, mas eu já vi negociações lá de São Paulo, por exemplo, de 120 milhões fazendo essa estratégia. O que que a gente precisa ter como garantia? Simplesmente, eu preciso de imóveis. O cliente tem que ter imóveis para me deixar como garantia. Quanto de imóveis? Via de regra, a gente vai liberar de crédito 50% do valor do imóvel. O que está acontecendo, a gente libera de 50% a 80% do valor do imóvel, tá? As avaliações estão sendo estão liberando um valor maior. Então, a gente sabe que tem uma margem de 50% a 80%. Então, se o cara precisa de 5 milhões, ele vai ter que me trazer 10 milhões em imóveis. Por quê? Porque isso daqui, esse é o valor que vai ficar em garantia para a gente. Mas, Daniel, ele teve que comprar 20 milhões para isso? Foi, ele comprou 20 cartas? É. E aí vem a parte estratégica, sabe, Rogério? Imagina o seguinte, a gente pegar num grupo e a gente vai pegar e colocar essas 20 cartas do cliente aqui esparramadas. Eu consigo abrir o mapa e eu escolho a posição dessas cartas. Então, eu vou colocar 5 aqui no começo, eu vou colocar 5 mais aqui para o final. Por quê? Bom, a ideia é que eu contemple essa carta com o menor custo para o meu cliente. Óbvio que se ele dá um lance de 750 mil, o custo financeiro dele vai ser alto, porque ele vai pegar líquido o mesmo valor de 250 mil. Então, o custo vai ser um pouco mais alto do que o consórcio normal. Porém, lembra que a gente tem aquela possibilidade de contemplar uma carta no lance embutido, sem sair dinheiro do bolso dele. Então, primeiro ponto, se ele tem 10, 20 números, ele tem 20 vezes mais chance de ser sorteado. A chance dele ser sorteado é muito maior, dele contemplar uma carta no sorteio. Perfeito. Vamos tirar a sorte de lado. No lance de 25% embutido, ele não precisa dispor de capital. E aí, qual que é a ideia? Bom, se o número sorteado caiu aqui, eu vou ter 1, 2 ou 3 cartas próximas que eu olho e eu vou falar, não, nessa aqui, vamos ofertar o lance embutido de 25. Vamos ofertar o lance livre nesse mês só nessa carta aqui, que está lá longe, distante, que não vai contemplar de outro jeito. Nessa aqui a gente oferta o lance de 25, nessa aqui a gente oferta o lance de 40, e com isso eu consigo contemplar mais de uma carta do meu cliente por mês, porque vai estar próximo, a chance de estar bem próximo é muito grande, porque eu esparramei essas cartas, e reduzo ainda mais o custo financeiro dessa operação para ele. Então, essa estratégia é o que a gente mais tem feito exatamente nesses valores, quando quer alavancar valores maiores. Aí eu estava com um consultor aí de Teresina, por exemplo, agora cedo, a gente vai levantar para um cliente lá, ele quer levantar R$ 1 milhão até junho do ano que vem. Então, ele vai comprar agora 5 milhões em cartas, e todo mês vão ser 5 milhões em cartas de 250. Vão ser 20 cartas de 250 mil. E todo mês ele vai dar 200 mil de lance. Ele vai contemplar. Por quê? Porque não tem nenhum grupo que contempla com mais do que isso. É tudo menos do que isso. Então eu sei que vai contemplar. E nesse meio do caminho, com certeza umas 2 ou 3 nós vamos contemplar sem ele ter que dispor de capital. Então a gente vai liberar o dinheiro para ele. Ele tem imóveis de sobra lá. A gente consegue fazer isso.
né? Então é mais ou menos assim, ó. Aí você está conseguindo ver essa tabela, né? Depois eu Sim, te mando essa apresentação aqui também, tá? Para você ter sim. isso aqui na mão e fazer. Então, assim, nós vamos trabalhar sempre no pior cenário no planejamento, que é o quê? Contemplar tudo no lance livre. Por quê? Bom, se eu dou comprando 1 milhão, a taxa de administração nossa é 1,2% ao ano, né? Então, ele vai ter um custo aqui financeiro de 240 mil só dele assinar. Se ele contempla com Uhum. o lance livre, ele vai pegar 200 mil novo para pagar 440. Então, o custo financeiro dele é alto. Nessa estratégia, o que, que é? Eu contemplar algumas cartas aqui, ó. Se eu contemplar uma carta aqui no sorteio, é ótimo. Pô, ele vai pegar 1 milhão e vai pagar 240 só. O custo financeiro vai lá embaixo, 0,19. Eventualmente, eu vou contemplar umas duas ou três, nesse caso aqui, no lance fixo, onde é tudo embutido, ele não vai ter que dispor do capital dele. Então, o custo, ainda assim, vai ficar muito baixo. 0,26 ao mês é baixíssimo. Eventualmente, a gente contempla no lance limitado, que ele coloca metade em dinheiro, metade do embutido, libera esse crédito aqui para ele. E, nesse caso, por exemplo, o cliente vai demorar aí 10 meses para contemplar, nesse caso desse cliente de Teresina. Pô, se ele vai demorar 10 meses, eu vou colocar num grupo com fidelidade de 8 meses. Por quê? Com o 8º mês, ele já começa a entrar no lance fidelidade, ao invés de dar aqui 80%, 70% de lance, ele vai dar 20, 25 e vai contemplar no lance livre, através da fidelidade, tá? Então, esse cenário aqui, a gente consegue levantar o valor que ele quiser. E por que que a gente consegue? Bom, vamos imaginar, ele tem lá um imóvel que vale 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Quando contempla essa primeira carta aqui, essa primeira liberação vai demorar 35 dias para liberar o crédito na conta dele. Só que como ele já comprou 20 cartas, a gente já protocola e provisiona a liberação de todas elas após a contemplação. Então, quando contemplar a segunda aqui no segundo mês, é só um processo protocolar, ele não tem custo de novo, é só protocolar. Quando a gente protocola isso daqui, 7 dias o dinheiro está na conta dele. Então ele oferta o lance, contemplou, ele paga o lance na segunda, na outra segunda-feira volta o valor da carta na conta dele. Ele deu um lance de 750 mil, pagou aqui, na outra segunda-feira volta 1 milhão na conta dele. Então, o principal desencaixe do caixa dele vai ser no primeiro mês. E a gente vai jogando aqui tudo dentro desse imóvel, dentro do mesmo imóvel. Daniel, mas ele não tem um imóvel só de 10 milhões, ele tem dois de 5 milhões. Bom, a gente abre um protocolo nesse aqui, vai jogando ali as cartas até completar o limite da garantia, depois a gente começa a jogar no outro imóvel. O jeito que ele tiver, nós vamos estruturar para fazer essa liberação para ele. Perfeito. Isso daqui ninguém faz, e é por isso que a gente vai, assim, para ter uma ideia, o nosso grupo, no ano passado, faturou 560 milhões aqui no Nordeste. Esse ano era março, a gente já tinha faturado isso. A gente vai passar de 1 bilhão esse ano. Exatamente porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E aí você pode pensar, bom, eu tenho um cliente que constrói prédio, a gente consegue fazer isso? Consegue. E vamos além ainda, tá? Imagina o cara construir um prédio. Ele alienou aqui 5 milhões de reais nesse prédio. Quando o prédio construiu, ele usa outras garantias, tá? Para a gente liberar o crédito e ele construir isso daqui. O que que ele pode fazer? Ele pode pegar uma daquelas cartas e transferir, tira da garantia do outro imóvel dele e joga para um apartamento aqui, ó. Fica um apartamento alienado. Ele pode usar esse apartamento, ele pode até usar disso para vender melhor para o cliente dele. Às vezes um banco não aprovou um financiamento, ele chega para falar, vem cá, vamos passar a sua ficha aqui, você não tem score, o banco não aprovou, mas eu não avalio o seu score. A gente transfere Uhum. o custo dessa carta para o cliente dele, ele vai ganhar duas vezes. A gente pode fazer isso. A mesma coisa com loteamento, o cara tem lá um loteamento, construiu um monte de casa, pode depois transferir todas as cartas e individualizar em outras matrículas, a gente consegue fazer isso para facilitar para o cliente. Então tem um monte de estratégia para facilitar para ele. Esse daqui hoje, Perfeito. para capital de giro e captação de recursos para investimento, é o que a gente mais faz.
E a gente faz exatamente desse jeito. Várias cartas esparramadas nos grupos para a gente aumentar a possibilidade de contemplar aqui. No sorteio, no lance embutido e no lance limitado com embutido. E na pior das hipóteses, a gente vai contemplar o restante aqui no lance livre, que é onde vai ser o custo maior para ele. Tá? Fora isso, tem a parte de investimento. Então, aí cliente que quer alavancar patrimônio, construir patrimônio com consórcio, é muito bacana a forma como a gente consegue fazer. Um detalhe que eu esqueci de falar, tá? A gente tem um projeto, um processo que é de assunção de dívida. Então, em qualquer momento que esse cliente aqui decidir quitar o saldo devedor dele com a gente ainda vai oferecer para ele um desconto entre 40% e 45%, pode chegar às vezes até 50% de desconto do saldo devedor para fazer a quitação. Então, ele vai pegar um dinheiro com um custo partindo de 1,2% ao ano, que seria o mais barato, né, se ele for sorteado ali, e ele ainda vai quitar isso com mais de 50% de desconto. A gente consegue fazer isso para ele também. A gente consegue fazer o aumento, né, multiplicação de patrimônio com as nossas cartas. Tá? Aí vocês têm parentes que trabalham com vendas de imóveis, então isso facilita ainda mais o processo para os clientes de vocês. Então, assim, o cliente vai lá, contempla uma carta de 500 mil, compra um imóvel, coloca esse imóvel para alugar, o aluguel vai pagar essa carta e vai sobrar um dinheiro para comprar uma outra carta. Quando contemplar essa carta, ele vai lá e compra um outro imóvel, coloca para alugar, compra uma sala comercial. Então, eu hoje a gente está fechando agora um cliente de Sorriso, lá no Mato Grosso, está comprando um flat aqui em João Pessoa para colocar para alugar. Porque eu tenho parceiros aqui que trabalham com compra e venda e gestão de locação por temporada. Aqui em João Pessoa, eles estão ganhando na casa de 4% ao mês o valor do imóvel com locação. De flats para turista, tal, para vir aqui. Então, assim, é um mercado que está aberto e a gente ajuda o pessoal a fazer isso. E o que ele teve de investimento? Só na primeira carta. Porque depois, o próprio aluguel dos imóveis paga essa carta e as próximas. Ele só vai ter que ir repetindo. Então, uma pessoa aí com 30 anos começar a fazer um projeto desse, ou com 20 anos, com 40 anos, que seja, começar a fazer isso, é uma coisa que eu faço. Então, para a gente alavancar. E a questão da venda da carta de crédito. Eu tenho cartas para vender. O bom que quando vende essa carta, ela é isenta de imposto de renda. Então, nem imposto a gente precisa pagar da venda dessa carta, abaixo de 30 mil. A gente vende várias cartas de 100 mil ali, para o cliente contemplar e vender ela para o nosso banco, e o nosso banco vai arrumar um cliente. E nada impede também vamos supor, você tem cartas aqui, contemplou. Nada impede de você procurar um cliente para vender aí. Ao invés do nosso banco vender por 50%, você procura e vende. Sem problema nenhum. Para a gente não tem problema nenhum. A gente simplesmente garante porque a gente tem a operação aqui que roda em cima disso. Tá? Então, assim, essas são todas as janelas de oportunidade que a gente consegue colocar para você, pessoalmente, como investidor, e para você levar isso para os seus clientes também. E, obviamente, levando para os seus clientes, isso vai gerar uma recorrência e gera um valor de comissionamento sobre esses negócios para você também, obviamente. E aí precisaria entender algumas coisas, né? Bom, para você tem interesse hoje em investir? Qual que é a sua visão disso? Investir em algumas coisas para você, alavancar algum capital para você, para o escritório? Como que está isso na sua cabeça? Não, eu fiz uma pergunta porque, com relação ao prédio de 4 milhões, a gente tem esse prédio aqui da Matriz, vale 4 milhões. Se eu quisesse, eu estou fazendo uma construção de um prédio na cidade de Bom Jesus. Legal. A gente captou um crédito do Nordeste de 1,70 milhão para pagar em 12 anos, certo? Certo. Numa cidade a 400 quilômetros daqui. O prédio está sendo construído, ok? Ok. Lá, tudo bem. Esse financiamento a obra está seguindo. Esse prédio aqui, se eu quisesse levantar 2 milhões, qual seria a forma mais fácil e menos burocrática? O banco, a Caixa Econômica, me ofereceu, já está aprovado, eu não assinei o contrato, porque eu gosto sempre de pensar, mas já está esse crédito disponível, de 1 milhão e 900. E o engenheiro da Caixa veio, avaliou o prédio em 4 milhões e liberou 1 milhão e 900. Aí eu estou com esse contrato, assino se eu quiser, né? E fica disponível o crédito para pagar em 60 meses.
Mas lá no final dos 60 paga 3.101.000, uma prestação em média de R$ 55.000. 105 mil? 55. Ah, 55 55. mil. Em 60 meses. Estou com o contrato aqui. Tá, 55 mil vezes 60 meses. Tá, ok. Tá aqui. Vou Ah, mandar o contrato, mas eu não vou assinar, não. Aí eu pedi a simulação. uhum, Certo? perfeito. Para eu te 60, desenhar isso, para 60 eu meses, desenhar. 60 meses, Aham. 51, 050, 50. 51, 050, 050 50. e 50. Ok. 60 meses, captando 1.900.000. Capitão 1.900.000. Tá. Aí aqui está o Para eu contrato, desenhar isso daqui, tá o eu, contrato. não, tranquilo. Eu precisaria saber uma coisa de você. Qual o valor que você teria para a gente trabalhar contemplação via lance? Aqui, com a caixa, não teria R$ 1, mas o que Sim, precisar, aí sim, tem. Aí com a sua Aqui, caixa você não teria. É aqui no uma desembolso, canetada, né? Aí é uma aqui no, canetada. aqui na assina só a canetada, ir ali no cartório, pagar as taxas do cartório. Claro que o bem vai ficar hipotecado, entendeu? Aqui Sim, no dispêndio é zero. sim. Mas é aquela coisa, você quer tirar do bolso o mínimo do mínimo, né? Uhum, exatamente. Entendeu? Porque daí o que que acontece? Ó, para eu desenhar esse projeto, eu preciso saber duas coisas, na verdade, tá? O valor que você teria, que a gente poderia trabalhar o lance para fazer essa jogada de ofertar o lance, contemplar a carta e o dinheiro voltar para sua conta. Uhum. Esse daqui é um ponto. E o tempo, o quanto que seria o ideal de liberação mensal e o tempo que você teria para pegar todo esse capital para fazer esse investimento aí, essa outra construção. Com essas Não, informações, eu construção não, consigo só dei um montar. exemplo. A outra construção lá está rodando, porque lá eu Sim, peguei o aquela já está financiamento rodando. do Banco do Nordeste. Sim, esse Lá aqui não é só tem para você risco. levantar e ficar com dinheiro na mão, pronto para É, uma oportunidade. não, eu tenho uma financeirazinha e Uhum. empresto a pessoa jurídica regularizada, a empresa, entendeu? A empresa é Vai. regularizada, paga imposto direitinho, tem essa carteira de clientes e a gente Eu passa alguma vou, coisa. eu vou exemplificar para deixar mais claro para o pessoal que está começando aqui, tá, Rogério? É, Imagina só, gente. Ele trabalha, ele tem uma financeira que empresta crédito. Obviamente, eu já trabalhei com financeira, eu venho de banco digital também. Então, assim, obviamente, uhum. como qualquer financeira, vai cobrar um juros mais alto pelo empréstimo. Eu não sei quanto que está seis por cobrando cento, aí, 6%, 6% hoje, 6%. Então, ao mês. imagina ele captar um dinheiro aqui com a gente, que no pior cenário, vamos imaginar que no pior cenário, o mais caro possível, ele vai estar pegando a 0,76 ao mês esse dinheiro e ele vai ter um recurso maior para emprestar para mais clientes dele, cobrando 6% ao mês. Tem Nessa inclusive brincadeira, demanda, tem inclusive demanda retraída, eu imagino, você não emprestou mais porque não tinha mais para emprestar, né? né? Então você imagina, nessa Não, brincadeira, em um imóvel que ele já está literalmente sentado em cima do imóvel, aí ele consegue levantar 2 milhões de reais, aonde ele vai pagar por esses 2 milhões, 0,76 no pior cenário, e vai ganhar 5,24 em cima disso, com clientes que já estão procurando. Então, assim, é um dinheiro lindo, maravilhoso. Nossa, esse é o creme de la creme. pois é, Então, a estratégia é essa, certo? Agora, uhum, assim, como eu tenho uma financeira, lá roda, hoje, por exemplo, o saldo está 1.200.000. Tem que ter dinheiro lá, sempre, porque a tem. oportunidade chega, eu não vou te ligar, olha, tu está precisando de dinheiro, tu que me liga. Ó, estou precisando de 100 mil hoje. Exatamente. E o banco é a maior burocracia hoje para emprestar um dinheiro. Não passa hoje, quando vai fazer uma análise de 5 clientes, passa um. Uhum. Por causa da inadimplência, que está grande, os recursos estão escassos, e aí o cara, opa, não, tu tem aí, eu faço aqui um contratinho rápido com ele, cheque, o promissório, o boleto, o que for. Porque Exatamente. o cliente está na minha mão. Se ele pisar na bola, eu conheço ele, sei se negativo, Serasa, eu sou contador mesmo, então tem um gerenciamento. Já tem tudo na mão de informação dele, né? Não, tem tudo. Então, assim, É não porque sei eu por quê. O que é? É um negócio que está ligado à minha atividade, não
eu só tenho 2 pessoas para trabalhar com isso, não preciso uma carrada, eu não ando Uhum, oferecendo, não está não tá na rede social, não está nisso, é uma coisa privada, entendeu? sim. Claro que se um dia, por exemplo, eu tenho uma reunião com meu primo em Teresina daqui para quarta-feira, o meu primo Antônio Luiz, se ele disser, Rogério, vamos aí investir nessa financeira, eu vou aportar aí um investimento de tanto, eu entro. Aí eu boto na internet, entendeu? Mas senão, Aí, até eu, se precisar de ajuda, você pode ter certeza, vai ter um monte de gente para ajudar, para entrar numa tá dessa. entendendo? É, ok? Perfeito, perfeito. Ó, É isso. eu vou, assim, vamos Então, imaginar, então, Daniel, desenha aí para mim e depois você passa no meu e-mail qualquer coisa, Rogério. Eu isso, pensei aqui, enxerguei uma oportunidade assim, assim, assado. e o bom é que você não precisa disso com pressa, assim, de uma vez, para Não, você fazer não, nada. A gente pode ir não tô construindo isso desesperado, aos poucos. não. Vamos Não tá imaginar, desesperado, não. vamos imaginar o seguinte: a gente partindo de um cenário onde você levante aí, por exemplo, se você tenha R$ 200.000 para a gente trabalhar lance, tá? Tem, tem. 200 mil para a gente trabalhar o lance. O que a gente faria para levantar R$ 2 milhões? Num prazo aí, vamos imaginar um prazo até junho do ano que vem. Uhum, Nem isso, tá? Maio, junho do ano que vem. A gente faria um projeto assim, de entrar com 20 cartas uhum, de 250 mil. uhum, Porque todo mês a gente vai ofertar 200 mil para contemplar essa carta de 250. E vai uhum, começar a liberar 50 mil, vão colocar assim de dinheiro novo uhum, na sua conta todo mês. A gente vai ter 20 números, nós vamos fazer essas 20 cartas. A, a liberação, eu tenho isso anotado aqui, tá? Porque é muito desenhadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Literalmente 10 meses, tá? uhum. Eu vou até abrir aqui, que eu acho que eu tenho até aberto aqui já. Aqui, ó. É. Enquanto tava, eu já estava até organizado isso daqui. Ah, a ideia. Vamos colocar aqui 20. 5. E 20. Para você entender. Opa, 50 não, né? Pode ser também 50 milhões, não tem importância. Esse aqui é para 1 milhão, não teria que ser um pouquinho mais. Na verdade, ia alongar mais. Na verdade, dessa forma aqui, ele liberaria em 10 meses, liberaria 1 milhão com 20 cartas de 250 mil, dando lances de 200 mil. Junho do ano que vem, a gente teria liberado 1 milhão. Aí a gente só pode alongar isso ou aumentar o valor de lance. Se eu tiver 400 mil de lance, eu faço a mesma coisa no mesmo prazo, liberando 2 milhões. Vamos imaginar que eu tenho aqui 400. A gente só vai dobrar isso daqui, tá? Então, para a liberação de 1 milhão, a parcela inicial na casa de 16 mil Uhum, de investimento. A parcela final, lá em junho, depois que a gente contemplar todas as cartas, ela cai para 10.043, tendo liberado aqui R$ 1 milhão com um custo de 0,58. Isso trabalhando todas no lance livre, que é o custo mais caro, uhum, tá? Eventualmente, a gente vai contemplar aqui umas 2 ou 3 no lance fixo, que é aquele lance onde você não precisa dispor de capital próprio. Aí o uhum, recurso liberado vai ser maior, porque você teve que dar menos lance livre. O custo cai mais, porque como você não teve disposição do seu capital, o custo vai cair um pouquinho mais. E aí a parcela gira em torno de 12 mil, liberando 1.414.000 nesse cenário. E aí a gente pode brincar aqui, vamos imaginar, uma carta foi sorteada, mais crédito liberado, o custo cai mais um pouquinho. O que você vai precisar de usar de garantia é o que você já tem, o seu imóvel entra aqui como garantia tranquilo. E numa uhum, possível assunção de dívida, vamos jogar isso para 36 meses. Um desconto aí de 45% no saldo devedor para quitação lá na frente. Isso no momento que você uhum. quiser. Perfeito. Entendeu? Então, Daniel, mas eu tenho que entrar com 5 milhões pagando 16? É exatamente isso. A gente vai levar desse jeito aqui, a gente vai estar levantando no mínimo
Opa, vou colocar aqui no mínimo. Opa, pagar esse. No mínimo R$ 1 milhão. Nos próximos 10 meses a gente libera líquido. Depois a gente repete essa operação para liberar mais R$ 2 mil. Mais R$ 1 milhão depois, né? E isso a gente pode fazer até a garantia, completar a garantia, sem problema nenhum. Uhum. Entendi. Aí é questão de ver, esse valor de parcela está dentro da operação? Não, vamos fazer com um valor de lance maior para eu contemplar mais cartas e assim eu conseguir um capital maior, mais rápido? Podemos fazer. Isso é Na pensando verdade, numa linha. eu tô com a caneta na mão para captar 1.900.000, só que eu não quero dessa É, forma. E é. sem sair R$ 1 do caixa, R$ 1. Ou melhor, vai sair Vai uns 15 sair? mil, uns 15 mil para registrar no cartório só a hipoteca, se eu Sim, quiser. sim. E aí a grande questão é se vai sair as parcelas suas de 50 conto por mês, né? Exatamente. Aqui o que que eu faço? A gente consegue trabalhar para jogar o custo bem mais baixo, a gente Uhum, alonga o prazo, porque não tem juros compostos, então é só a taxa uhum. mesmo que fica. Então a gente alonga o prazo e a gente consegue jogar o custo financeiro lá embaixo. E oferece a opção da Sim, sim. assunção na hora para você quitar isso e sair o dinheiro de graça para você. E a É bem parcela é atraente. infinitamente mais baixa, quer dizer, você vai sair de 50 mil para levantar o mesmo valor, pensando nos 2 milhões, com menos, Uhum, no final, pagando 20 mil por mês. uhum. Não fica bem mais em conta, né? Bem mais Fica, planejado. poxa, fica muito mais. E assim, e tranquilo, a gente fazendo isso aí com o tempo, a gente vai acompanhando. Esses projetos grandes, Rogério, além da Landa, que obviamente vai te acompanhar, isso aqui eu coloco dentro do meu atendimento pessoal. Então, eu tenho Uhum. uma pessoa que trabalha comigo, que acompanha os meus clientes, só de clientes de projetos. Então, você vai ter a Landa te ligando para te informar, eu te ligando, minha secretária, vai estar todo mundo junto para acompanhar isso aqui, até fazer as Não, entregas todas bonitinhas. eu já estou enxergando aqui é outra coisa. Sei que minha prima aí vai estar me acompanhando se eu for fazer o negócio, claro, mas eu enxergo aqui é uma parceria para mim representar aqui no estado, aqui nessa parte do estado, aqui no sul do estado, que a Landa está lá para Teresina, Maranhão, Uhum. Litimão, enfim, se tem essa brecha para a gente conversar lá com um dos, parece que é o Holanda é sócio da empresa, Uhum. entendeu? Se tem essa Aí possibilidade de eu treinar alguém da equipe, opa, vá vender consórcio aqui para mim, vamos ganhar dinheiro juntos. já temos, Rogério, já temos e isso em aberto. Já temos isso em aberto contigo aqui agora, já é um compromisso meu. Você está Inclusive, entendendo? qual que é a cidade aí mesmo? Eu estou na cidade de Floriana, 240 quilômetros de Teresina. Quantos mil habitantes tem aí? Aqui tem 70 mil habitantes, nós estamos fazendo fronteira aí com o Piauí e com o Maranhão, igual lá Teresina com Timon, tem mais Aham. 20 aqui na cidade vizinha, tem mais 20, então uma população flutuante entre essas duas cidades, 100 mil habitantes. Eu estou anotando aqui, É. porque assim, de cara já fica aí. A, a Landa nem sabe, mas já tá. Então já vai ficar, né? A possibilidade aberta para a gente estender todo esse atendimento que a gente está falando para os seus clientes, como uma parceria mesmo, e aí a gente estuda aí uma forma de reverter parte dos ganhos aí para o escritório, para você, na estrutura que você montar. Não, E não tem todo, ninguém dá almoço de graça para ninguém, tem que ser é, é, ganhado. é lógico, e a gente pensa muito nesse sentido, sabe? Todo mundo tem que ganhar, É. porque daí a gente divide para todo mundo continuar ganhando muito tempo. E eu digo Não, sempre, eu não quero comer o bolo inteiro, parceiro. Não quero. Eu quero pronto. comer uma parte do bolo, viu? Vamos comer junto o A minha bolo. filosofia, a minha filosofia é essa. Eu não Pronto. quero, eu não sou ambicioso, eu não sou ganancioso, eu sou ambicioso. Eu quero chegar a uma meta maior, entendeu? Então, eu tenho dito que a ambição ela é uma coisa sadia, a ganância é uma coisa do diabo. Então, não é Perfeito, legal. perfeito. Mas a ambição, eu quero proporcionar, como eu tenho proporcionado a meus filhos, morar em São Paulo, viajar para o exterior a hora que quiser, ter uma vida melhor. Eu moro aqui porque eu gosto muito daqui. Aham. Eu não quero, eu podia morar em Teresina se eu quiser, mas eu não gosto de Teresina, eu gosto é daqui dessa região.
Uhum. Então, ou seja, e aqui é muito bom para a gente viver, qualidade de vida. E vou em casa, eu saio daqui 12 horas, vou em casa, durmo 2 horas, venho do trabalho, vou para a propriedade, vou cavalgar a hora que eu faço, tem um monte de coisa. É Eu, é uma coisa chamada qualidade de vida, né, Rogério? tenho Qualidade de vida. tenho 52 anos, mas a minha personal disse que eu estou com a idade de 28. Aí Opa, sim. legal, tô legal. Tá melhor que eu, pô. Tá muito melhor que eu, pô. Então, Né, beleza? Lando? Aí, Eu acho. assim, eu quero saber como é que nasce uma parceria dessa com o consórcio. É via empresa de vocês, e isso tem É, revestido de um contrato, e vocês sim, treinam uma pessoa, porque, por exemplo, eu posso estar agendando as reuniões com meus clientes, mas tem alguém ali por trás que vai estar, como você está aí, dando um show, né? De Ah, apresentação. Então, agradeço. na minha área, eu me garanto alguma besteirinha, conversar um pouco, mas Aham. na área de consórcio eu já entendo um pouco, porque eu tenho consórcio. Por exemplo, também, consórcio do Banco do Brasil, eu consigo transferir para aí? Não, não Não. consegue. Então, O beleza. cliente do Banco do Brasil vai ter que morrer lá com a coisa do Banco do Brasil. Não vai ter jeito. Pior que é mesmo. É Pior que é, literalmente porque isso. o gerente nem liga, cara. Mas não O liga mesmo. gerente, a cada vez que quer fazer um negócio com você, ele diz: rapaz, ó, tem aqui um plano da superintendência, tem que fazer. Você sabe isso que você foi de banco. Cara, E se os... literalmente, você sabe o que é, né? Aham. Literalmente, chantagem. Faz uma É. chantagem com o cliente. Ó, Rogério, exatamente. te ofereceram quantos consórcios para liberar esse empréstimo aí para você? Parceiro, tem mulher aqui com a gente, né? Tem. Mas já foi oferecer consórcio até de mulher, viu, parceiro? Pelo amor de Deus. Acredita, cara. Eu Com todo imagino. respeito às mulheres. Com todo respeito, mas, O duro que assim, eu não só imagino, como eu vejo a cena. rapaz, cara. Eu já vi muito disso, cara. Chantagem, meu amigo. Quando eu fico é com pena dos clientes e da gente. Rapaz, É, tem que fazer uma previdência privada. Meu, para com isso, para com essa chantagem, cara. é. Principalmente o Banco do Brasil. O Banco Itaú, não. Santander, O Bradesco. Bradesco até que faz um pouquinho mais com força. Mas o Banco do Com Brasil faz força. demais. Nossa! Na época Ele, do um Bradesco era verdadeiro. tá assim, ó. O cliente desesperado, precisando de dinheiro, é porque você é um cara organizado, pô. É uma outra, assim, é um ponto fora da curva, vai. Mas vamos olhar, a maioria tá tudo enforcado precisando de dinheiro. Aí o gerente fala assim, ó, Ah, eu te libero, mas você precisa pagar esse consórcio aqui por 4 meses. isso. Depois, se você quiser, você continua, senão não. Ele paga 4 meses, o gerente ganha a meta dele, bate a meta, não tem estorno de comissão, e aí É, depois o cara cancela lá e fica com o consórcio parado lá. é uma Essa tristeza. é a realidade. É É triste, é uma triste, é tristeza. triste. Uma tristeza. Bacana. Então, Muito bom. eu já vou entrar no outro compromisso aqui, meu amigo Danielzão. Perfeito. Eu vou. Anota meu e-mail, por gentileza, aí. Pronto, vou anotar aqui agora. Rogério, Rogério, arroba, arroba, rrcontas.com.br. rrcontas. Pronto. Perfeito. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte. Essa proposta que eu montei aqui, eu vou ajustar ela para liberar 2 milhões e vou te Perfeito. mandar no seu e-mail, tá? Show. Tá bom. Nisso, eu já vou conversar aqui com o meu diretor a questão de ver como que faz. É mais por conta do tamanho da cidade. Talvez a gente coloque aí como um parceiro do que como uma loja. Porque daí eu tenho que Não seguir a é parceiro orientação da mesmo. matriz. Só parceiro Pronto. mesmo. Não vai ser loja, Perfeito. não. Perfeito, perfeito. Coloca como um A ponto loja mesmo. aqui é no prédio nosso aqui mesmo. Tem salas, coloca uma pessoa e Pronto. disponibilizar, sei lá, vocês disponibilizar um notebook, eu compro um notebook mesmo, e treinamento, né? Precisa ser Isso. treinamento. Aí E, o treinamento a pessoa vai ser direto comigo, igual assim como a pois é, Landa, o Bruno, a Bruna, tem a Nadiane é, que é de fora também. Eu faço essa gestão bem acompanhada de longe assim. Aí a gente vai perfeito. estar junto lado a lado para dar treinamento e deixar no ponto para rodar aí. Perfeito. Isso. A gente faz inclusive a análise, a contratação, avaliação, treinamento, tudo isso aí Sim, a sim. gente faz junto com vocês. Perfeito. Vou Isso. mandar isso daqui e ver se a gente desenrola. Perfeito. Como não é uma coisa que você está com pressa, eu vou ser bem sincero, isso é uma outra coisa que a gente não faz aqui, é botar pressão, sabe? Porque, por exemplo, a gente está véspera de uma assembleia, então eu não vou nem botar pressão para acelerar isso aqui, você fica tranquilo. Não, não. Vou montar isso aqui com calma, vou te mandar, a gente vai desenrolando isso aí ao longo do mês. Você tem que dizer assim, e tem pressa e não tem. Você dizer, ó, Rogério, aqui, para você entrar para dentro, aqui, você tem essa oportunidade aqui, você tem o prédio, você tem mais outros imóveis, tal, tem isso aqui.
Você quer dispor desse prédio de 4 milhões para captar 2 milhões, você quer botar no bolso que dia? A oportunidade é essa. Você quer? Pronto. Pegou, Pronto, largou. Bem perfeito. pragmático, bem prático, viu, parceiro? Bem direto, pode deixar que vai ser E bem o direto. custo, e o custo da operação, certo? Eu vi tu falando em TBI, mas de que TBI no caso do consórcio só para registrar a hipoteca, acho que não tem, não. Tu se equivocou, não? Não, na verdade é porque tem que fazer, é só o processo, não é nem o ITBI, é o processo da. É que o ITBI quando é transferência, no caso aí é É, só a alienação do bem mesmo. Não resiste em tem cartório, ITBI. só paga Registro em despesas do cartório. cartório mesmo. Exatamente, exatamente. O ITBI é no caso da Show? compra. É que eu tô com a aquisição na cabeça. É, exatamente, exatamente. Estou satisfeito aí com a sua performance aí, parabenizar, viu? Não Imagina, é à toa que obrigado. deve estar aí chefiando a equipe e desejar muito boa sorte para a Landa, minha prima aí, Para nós, para então, nós. Vai desejar ser muito uma boa sorte. E quando vocês inaugurarem em Teresina, eu vou estar, parece que a Holanda vai estar quarta-feira lá em Teresina, a secretária dele já agendou lá, para a gente conversar com ele lá. Perfeito, perfeito. E quando for ter a inauguração, eu acredito que eu vou descer também para Teresina, se bater a agenda certinho, aí a gente Vou estar encontra lá, pessoalmente aí, com certeza. se Deus Se quiser. aí o Rogério vem para cá também. Ok. Vou sim. Exatamente, muito Faço bom. questão. Um abraço. Muito bom. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Rogério. Obrigado. Vamos lá, nozes. Deixa eu interromper aqui. Aí, E aí, Marcos tá aí. E aí, Landa? Uhul! show, Ó, show. deixa eu Ô, desenhar aqui deixa eu desenhar aqui. Ah, Todos Daniel, vocês. Oi, pode falar quem tá falando? é o Marcos aqui de Ô, Manaus. Marcão, tudo bom, Marcos? Como é que você tá, irmão? Tudo ótimo. Posso te interromper um pouquinho? Deve, deve, deve. Agora aqui é pra gente bater um papo e tirar dúvidas. Ó, a Adriana lá de Guaraci mandou uma mensagem aqui para mim dizendo que ela tem um cliente para cotar um caminhão de 650 mil reais. Coisa linda! E aí ela, ela queria saber se você vai ligar para ela depois. Vou. Eu vou falar que nós estamos numa reunião, ok? Eu até vou mandar uma foto aqui para ela e aí eu vou dizer para ela que você vai entrar em contato com ela depois. Pode ser, não? Porque eu preciso Pode? sair daqui a pouco, Não, pode sim, pode sim. tá bom? Eu não vi a hora que você entrou, Marcos. Conseguiu acompanhar tudo? Eu peguei, na verdade, a partir do momento que ele estava dizendo que ele é muito pragmático, que ele é Aham. muito não sei o quê, que Direto? ele gosta direto ao ponto. Eu até fiquei, eu falei, será que o cara está brigando com o Daniel? Levei um susto que eu peguei bem naquela hora ali. Falei, nossa, tá rolando um estresse aí, cara. nada, Foi a é o hora que eu jeito entrei. dele. É o É o jeito jeitão, dele. É, é o É o jeitão dele ser jeito bem dele. direto mesmo. É. mas eu gostei, sim, sensacional. Claro, tem muita coisa que eu preciso amadurecer ainda, porque eu sou zero no negócio, né? Eu tô aprendendo, né? Sim. É, E assim, e ele é muito bacana, ele é bem tranquilão, é o jeitão dele mesmo. O cara, quando já É, é o entende mas um jeitão. pouco, e assim, olha o perfil, isso é um bom perfil para vocês prestarem atenção, ó. Contador é um cara que tem um monte de empresa na mão. A gente vai achar uns contadores cabeça de bagre, que o cara não vai entender que ele pode ganhar dinheiro, muito mais do que ele ganha. Quando a certo. gente acha um cara inteligente, o cara já abriu a mente e falou assim: porra, vou eu indicar para eu vender isso aí e ganhar uma comissão, porque ele sabe quem trabalha com comissão. Aí o que que vai sair? Vai ser um parceiro da Landa? Então ele vai vender consórcio lá na cidade dele, através da matrícula da Landa. A Landa não ganha 2% de comissão, vai passar 1% para ele. Show de E ele bola. vai faturar Show de lá. bola. E ele vai Perfeito, faturar lá. Um cara desse vai perfeito. faturar milhões só para ele, para levantar. E outra, ele tem uma financeira. Ele empresta dinheiro na cidade. Então, assim, ele vai levantar 2 milhões sem estresse, com calma. Ele vai pegar o dinheiro, no pior das hipóteses, pagando 0,76 ao mês e vai emprestar cobrando 6% ao mês. Caraca, olha aqui. É o negócio da China. Margem. Para ele é lindo. Ele tem um imóvel de 4 milhões, olha que ele está sentado em cima do imóvel. Não, Ele eu já achei tem, muito legal. ele já tem 30 anos nessa profissão aí de contador. Desculpa, Alanda, interromper aí, querida. Não, imagina, Marcos, imagina, pode entrar à vontade. A gente tem que tirar as Não, dúvidas mesmo. Pode ficar à Aqui vontade. legal. é gente boa. Vocês vão ver que a Landa a cara e o coração de Teresina. Eita, essa Ah, Landa é fera demais da conta. eu Ó, quero, eu é quero aprender sério. mais rápido. A Eu quero, Landa é uma pessoa que tem contato pra caramba, vende pra caramba, fala com todo mundo. É um exemplo de pessoa que enfia a cara e sai falando pra todo mundo.
E não espera saber de Fala. tudo, né, Landa? Você já sai falando para todo mundo, Não, depois a gente corre para não, acudir e vender. essa matemática aí que você faz, eu vou levar um tempinho, porque é muita matemática. Aí eu vou Não te ficar é? te chamando. Ninguém a gente briga direto, mas eu vou ficar Ah, chamando. é briga de amor. É briga de amor. É, né? É, isso Tá aí. bom. É a disputa por tempo. Mas isso daqui é É, legal entender. Essa dinâmica, porque tudo depende do cliente. No caso dele, ele quer levantar um capital. Se ele quer levantar um capital, aham, ele precisa de ter um imóvel. Mas para ele levantar aham. muitos milhões, concorda se tivesse lá uma carta de 2 milhões para ele levantar de uma vez, ele ia ter que dar um lance de 1,5 milhão. Não faz sentido o cara tirar 1,5 milhão para pegar 500 mil de uma vez. Só isso, para É, pegar faz 2 milhões. sentido. Ele vai lá no banco e ele pega 500 mil sem juros lá, nesse É, cara. Aí o que a gente faz? Não, ele só tem 200 mil. Que eu falei, tem 200 mil? Tenho. Então o que eu vou fazer na hora de montar a simulação, Landa? Eu vou montar uma simulação com 400 mil, ah, entendeu? Porque daí a gente vai colocar entendi. mais cartas, para ao invés de levantar 1 milhão dentro de 10 meses, a gente levantar 2 milhões dentro de 10 meses. Oh, maravilha. Só que para ele Show. levantar 2 milhões, ele vai comprar 10 milhões. Ai, eita! É bom E assim, demais, meu Deus do céu. outra coisa, vocês viram que eu falei, depois eu só fui perguntando e ele foi falando? Sim. Na hora. Não consigo te dizer. Desculpa, Siri, fica sossegada aí. A Siri fica falando. Porque o que que acontece? Na hora que você fez a apresentação, você vai para o fechamento, você mostrou todas as oportunidades e ele já te desenhou algumas coisas. Aí o que que você faz? Bom, para você tem um imóvel, então a sua ideia é levantar capital para você. É. Aí ele já me falou que tem um imóvel de 4 milhões, que ele quer 2. O banco já emprestou 1,900 para ele. Vocês viram que eu perguntei, quanto que você vai pagar de parcela? Pô, ele vai pagar 600 parcelas de 50 mil reais de parcela. Olha a diferença do nosso, né? Quando eu trago para o nosso a liberação do mesmo valor com a parcela de 32, de 20 mil no final, que na hora que contemplar vai cair, vai ficar por 20 mil a parcela. Para! Ele vai ter 2 milhões, ele vai emprestar esse dinheiro a 6% ao mês, ele vai pagando parcela de 20 mil, e quando ele for quitar, ainda vai ter um desconto no saldo devedor. Dinheiro da Exatamente. China, É bom negócio demais. da China para ele, negócio da China. Da China, Só da que, China mesmo. só que não adianta querer botar pressão para ele fechar hoje, porque ele não vai. Sim. Ele não vai, ele não está desesperado por conta do dinheiro. A gente pode mandar a proposta com calma para ele, bonitinho. Eu vou salvar, vou parar o recorde.